Gente, agora eu vou tirar a musiquinha aqui de fundo, porque a gente vai, certo? Vamos lá, vamos tirar a música. Vamos agora para notícias muito não boas. Vocês já sabem, certo? Não é segredo para ninguém. A gente vai falar do falecimento de um ator, tá? Então, eu vou ler a matéria. Tá todo mundo sabendo. Já comentamos um pouco sobre isso em live, inclusive. O ator chinês Jin Ze faleceu aos 33 anos. Já falei, eu comentei um pouco isso quando eu fui reagir ao primeiro episódio do novo drama da Bailu. Eu não conheço o ator, tá? Não vi os dramas dele, não vi drama com ele, não lembro. Mas é mais um ator que falece. Inclusive hoje apareceu no meu feed de notícia do YouTube que morreu também mais uma idol, parece, coreana, certo? Então, a gente vive recebendo esse tipo de notícia, né? Lá na Coreia também, de morte de artistas. Mas vamos ver aqui, vamos lá. Vou ver se aí deu certo. O ator chinês Garvey Jinze faleceu aos 33 anos, segundo relatos divulgados em 6 de junho de 2026. A notícia rapidamente se tornou um assunto em alta e chocou tanto fãs quanto membros da indústria do entretenimento. Se vocês quiserem, na própria internet, no próprio YouTube, você consegue cenas do velório. Pelo menos tem cena do velório do cara, que eu lembro que pro Will Melon, certo, a gente não conseguiu cenas da família, de velório, nem nada. Aqui não, se você for na internet você consegue, tá? Continuando aqui, ó. Vários profissionais de cinema e televisão em Hengjian confirmaram que Jinze havia morrido. Embora a causa exata de sua morte não tenha sido divulgada publicamente. A notícia inesperada deixou muitos colegas amigos da indústria profundamente surpresos. A Shenji Guanin Culture, empresa de gerenciamento do ator, posteriormente divulgou um comunicado oficial confirmando que Jinze, cujo nome verdadeiro era Zhang Jiawei, faleceu em sua casa em Hangzhou em 4 de junho de 2026. A empresa expressou profunda tristeza e estendeu condolências à sua família. Continuando aqui. Nascido em 30 de janeiro de 1993, em Weihai, província de Shandong, Jinze construiu sua carreira de sucesso na indústria da moda. Ele participou da Semana da Moda Masculina de Milão e foi indicado a um prêmio anual de modelo profissional antes de migrar para a atuação. Determinado a se desenvolver suas habilidades, ele seguiu formação profissional em atuação e gradualmente se estabeleceu na indústria da televisão e do cinema. Nos últimos anos, Jinze esteve ativamente envolvido em produções dramáticas de curta duração e tinha vários projetos futuros aguardando lançamento. Seu falecimento repentino deixou fãs entristecidos, especialmente aqueles que estavam ansiosos para ver seu futuro trabalho. Sua última atualização nas redes sociais foi publicada em dia 6 de maio de 2026, celebrando a conclusão das filmagens de um de seus projetos dramáticos. Após notícia de sua morte, colegas atores e colegas da indústria compartilharam mensagens de lembranças e condolências sobre a publicação. Durante a celebração de seu aniversário, em 2025, Jinze escreveu uma mensagem sincera expressando gratidão por cada etapa da sua vida e desejando boa saúde, felicidade e um futuro pacífico. Vamos ler agora também a matéria aqui. Deixa eu só passar para cá. Da Tombori Day, tá? Falando sobre o mesmo assunto, tá bom? Vamos ler aqui as matérias. Vamos lá. O ator Jinze morre aos 33 anos, deixando fãs e colegas de elenco em choque. Jinze morre aos 33 anos, enquanto homenagens de fãs e colegas do elenco chegam. O ator chinês deixa uma carreira dramática em crescimento e um legado duradouro. A indústria chinesa do entretenimento lamenta a perda de Jinze, o ator e modelo cuja carreira conquistou discretamente, mas de forma constante, o público em dramas televisivos e no mercado de dramas curtos em rápido crescimento. Após dias de especulação online, um relatório oficial de sua empresa de gestão confirmou que Jinze, cujo nome verdadeiro era Zhang Jiawei, faleceu em 4 de junho de 2026 em sua casa em Hangzhou. Ele tinha 33 anos. A notícia causou um choque entre os fãs e colegas, principalmente porque houve pouca indicação pública de que algo estava errado. Muitos seguidores ainda discutem seus projetos mais recentes há apenas algumas semanas. De repente, essas conversas se transformaram em mensagens de lembrança. De acordo com o comunicado oficial, a companhia descreveu Jinze como um jovem ator trabalhador e dedicado que abordava consideravelmente a sua arte com humildade e profissionalismo. A declaração também pediu ao público que respeite a privacidade de sua família e evite espalhar especulações sobre as circunstâncias em torno da sua morte. A agência enfatizou que este deveria ser um momento para a lembrança e não para boate. Esse é o tipo de frase que é complicado, que
Se usa muito na China, às vezes na Coreia, e eu acho que isso que deixa tudo mais complicado, sabe? Em nome da privacidade da família, nunca se fala as circunstâncias claras da morte de um ator. E aí eu vou falar mais sobre isso no final da matéria, tá bom? Isso aqui é a comunicação, certo? Nascido em Hai Shandong em 1993, Gisele entrou em destaque pela primeira vez na indústria da moda com 1,88 centímetros de altura e formado no Instituto de Tecnologia de Moda de Pequim, constituiu uma carreira inicial como modelo profissional e chegou a participar da Semana da Moda de Milão. No entanto, em vez de se manter confortavelmente na moda, ele escolheu o caminho muito menos previsível de atuação, migrando para a televisão e o cinema em 2017. Essa decisão valeu a pena. Nos anos seguintes, ele participou de uma série de dramas populares, incluindo Forget to Remember, Love, Hello Joan e Begin Again. Os espectadores frequentemente o associam a papéis românticos calorosos, embora colegas frequentemente notassem que, fora das cenas, ele era muito mais reservado do que muitos personagens que interpretava. Nos últimos anos, à medida que o setor chinês de dramas curtos cresceu em velocidade notável, Gisele tornou-se um dos muitos atores consagrados que adotaram o formato. Vários de seus projetos despertaram grande interesse, incluindo o próximo drama Waiting for You to Return, que teria acumulado mais de 1 milhão de reservas antes do lançamento. Para os fãs, essa conquista agora parece agridoce. A antecipação em torno do trabalho de futuros tornou-se de repente um lembrete da oportunidade que nunca se concretizarão totalmente. Um detalhe que afetou particularmente os apoiadores ao momento de sua última postagem nas redes sociais. Sua atualização mais recente, compartilhada no início de maio, celebrou a conclusão de uma produção recém-concluída. Na época parecia rotina. Olhando para trás, muitos fãs admitem que nunca imaginaram que essa seria a mensagem final deixada em sua conta. Entre o que prestou homenagem publicamente estava a atriz Eleanor Lee, que compartilhou uma mensagem lembrando seu ex-colega de elenco Give You My Heart e amiga. Suas palavras refletiram a descrença de que muitas pessoas sentiram ao ouvir a notícia. A atriz Lee Kai-shin publicou uma homenagem emocionante, descrevendo Gisele como um amigo gentil que sempre cuidou das pessoas ao redor do set. Ela se lembra de anos de amizade, reencontros perdidos e da promessa de que se encontrariam sempre que o trabalho os levasse à mesma cidade. Era uma mensagem simples, mas que ressoou profundamente com os leitores porque capturou algo que muitas pessoas entendem. Às vezes sempre há um plano para se reconectar depois, até que, de repente, não haja mais. Aí tem aqui uma foto dos dois, certo? A dupla já havia trabalhado junto em produções de romance fantásticos e manteve contato mesmo depois de suas carreiras os levarem por caminhos diferentes. Sem surpresa, a homenagem a Lee Kai-shin rapidamente se espalhou pelas redes sociais, com muitos usuários dizendo que ela refletia a tristeza e o arrependimento que frequentemente acompanha perdas inesperadas. Muitos fãs expressaram incredulidade, né, de que alguém tão jovem, ativo e profissionalmente engajado pudesse ter partido tão de repente. Os fãs compartilham cenas favoritas de seus dramas, entrevistas antigas e clipes de bastidores, transformando a linha do tempo das redes sociais em um memorial coletivo. Gisele deixa para trás um corpo de obras, sonhos inacabados e inúmeros espectadores que acompanharam sua trajetória de modelo de passarela a ator respeitado. Então tá aqui as matérias que falam aí. Vamos deixar aqui, certo? A Jay tá falando, né? Mas, gente, aqui também morrem muitos atores jovens para morrer bastante estar vivo. Para morrer bastante estar vivo, eu concordo. Eu acho que o que sempre piora essa questão dessas mortes, principalmente na indústria chinesa e coreana, de forma geral, oriental, é o sigilo desnecessário que às vezes eles fazem em torno de um falecimento. Eu sou da opinião que eu acho que pessoas públicas, quando falecem, se a pessoa é pública, no seguinte sentido, é um político, é um artista, é um cantor, certo? É uma pessoa, é uma figura pública que tem fãs, seguidores. Eu acho que nesse caso, as mortes, as coisas, elas têm que ser de conhecimento público. Por exemplo, citando a morte do Michael Jackson, quando aconteceu, houve investigação e tudo foi aberto ao público. Todo mundo sabe tudo o que aconteceu. Independente que, sabe, mostrou pro mundo que ele era viciado numa droga. Sabe? Mostrou-se a verdade. Eu acho que é isso que falta. Porque, assim como na morte do Melon, é lógico que a morte do Melon é muito mais, como que eu vou dizer? Propensa de que algo errado não está certo ali, certo? Assim,
Pelo menos as circunstâncias. Mas aqui já tem toda uma teoria da conspiração em volta de novo. Que o cara morreu por estafa, excesso de trabalho, morreu de cansado. Eu já tô lendo várias coisas. Porque aí você entra naquela coisa de que onde não há a clareza de informações, vão criar-se teorias. E aí é mais um caso que aí vai entrar nesses casos que o pessoal vai usar para falar: olha como morre, olha o que acontece, olha que não sei o quê. E aí, às vezes, também fica difícil não acreditar que há um encobertamento de alguns problemas da indústria, que talvez haja uma estafa, assim, um excesso de trabalho em cima de alguns atores. E as pessoas já estão desconfiadas por causa do que aconteceu com o Melon, e essas coisas só fazem crescer a tal das polêmicas. E é sempre a mesma desculpa: em respeito à família, não vamos tocar no assunto. Não tocar no assunto é muito difícil. Não é a resposta, certo? Eu entendo que familiares vão ter. Vão sofrer mais. Mas eu não acho que, em nome disso, se a pessoa, de novo, é uma figura pública e tem uma série de fãs e lutou para conquistar isso e quis isso para sua vida, eu acho que os fãs têm todo o direito de saber da realidade dos fatos também. Como é no mundo ocidental, gente. Por exemplo, no Brasil vai morrer o fulaninho, todo mundo vai saber porque morreu o fulaninho. Seja o oposto de viver, seja, tomou drogas, fez não sei o quê, a gente sabe. Todo mundo sabe por que a Whitney Houston morreu, a Anne House, o Michael, o Elvis, sabe? Ali fica, tipo, ficam querendo fazer um encobrimento como se não houvesse falhas, como se as pessoas fossem perfeitas. Porque, sei lá, seja o que for, foi droga, foi doença, foi, sabe? Todos os artistas que eu acompanho dos Estados Unidos, por exemplo, quando morreram, eu soube o motivo. Teve aquele menino dos Spartacus que morreu com câncer. Teve o cara lá do Pantera Negra. Todo mundo sabe do que ele morreu, o que foi que aconteceu, certo? Não tem essas coisas embaixo dos panos. A gente, quando é do lado de cá, a gente sabe tudo. E isso é o que falta lá. Eu acho que esse é o grande problema. Quando morre alguém do lado de lá, é esse negócio secreto, esse negócio, sabe? Ai, vamos fazer segredo em nome da memória da família. Isso funciona, gente. As pessoas piora a situação. É muito melhor quando as coisas são muito mais claras, diretas e objetivas. Que aí as pessoas, beleza, vão curtir o seu luto, mas vão entender o que aconteceu e não precisa ficar especulando, né? Porque, gente, eu também sou daquela opinião que quem muito esconde quer esconder alguma coisa, não é? Eu não gosto disso, não. Jay, Deus o tenha. Letícia, notícia triste, sem dúvida. Felicidade, boa noite, Gapo. Cheguei tarde, bem-vinda. JJ, não me espanta que as famílias sejam discretas, os chineses são muito discretos no geral. Eu entendo isso, eu entendo que eles são muito discretos no geral. Mas você tem a questão da popularidade, a questão da fama, sabe? E aí, o que eu tô querendo dizer é que a descrição nesses momentos é pior do que a verdade. Vocês não concordam comigo? Porque agora a internet chinesa tá infestada, sabe, de teorias e disso, daquilo, de disse-me-disse. Piora a situação, não melhora, gente. Eu entendo você fazer isso se não tivesse reação nenhuma. Mas a reação é sempre pior do que se tivesse simplesmente dito a verdade. O dito pelo não dito é pior, né? DJ, se você conhecer uma família, vai perceber como são fechados. Felicidade, depois do Eu Melon, sempre se fica com o pé atrás. E tem isso, a galera tá com o pé atrás, a galera tá desconfiada, tá? O segredo demais não ajuda a situação. Eu acho que é até pior para as famílias, porque o pessoal fica perseguindo as famílias porque quer informação, quer saber o que aconteceu. Então, se há... E, por exemplo, desde que não seja criança, que tem que ter aquela coisa, né, do sigilo judicial, mortes de pessoas adultas, gente, elas têm, como que eu vou dizer assim, relatórios de autópsia, isso aqui, públicos. Isso eu acho que devia ser assim no mundo inteiro. É uma coisa que todo mundo pode acessar, todo mundo pode saber o que aconteceu. Desde que não seja um sigilo, que geralmente se refere a questões de menores de idade, no Ocidente, de forma geral, todo mundo consegue saber, esse tipo de relatório consegue saber tudo sobre qualquer um. Sabe? Inclusive no Ocidente, até hoje, quando uma pessoa morre, há uma nota de falecimento, certo? Oficial. E geralmente, se você for,
nessas coisas do Instituto Médico Legal, isso, aquilo, não sei o que, você descobre a causa mortem, sabe? E é isso que eu acho que falta lá. Esse tipo de clareza, assim, gente, no Ocidente tem referência a pessoas públicas e pessoas não públicas, todo mundo. Por quê? É uma coisa que, como é que eu vou te dizer? Que por exemplo, a gente institui, entenda o que eu estou querendo dizer, a gente institui os poderes legais para cuidar do cidadão, certo? E esse poder legal, ele precisa prestar contas daquilo que ele está fazendo. Então, por exemplo, no Brasil, o Instituto Médico Legal faz parte, certo, das coisas que a gente paga como imposto para o governo e tal, né? Coisas que cuidam da vida do cidadão ou da morte do país. Então, eles têm que prestar conta disso. Então, isso tem que ser claro, sabe? Eles têm que ir lá, olha, foi isso que aconteceu, isso que aconteceu. Não existe sigilo a não ser, de novo, o que eu falei, quando é uma questão que está em sigilo de investigação, porque precisa. Mas aí, quando acaba a investigação, o sigilo é aberto. Ou quando envolve menores de idade, por causa de ter nome de menores de idade, aí bate no Instituto da Infância e do Adolescente e não pode divulgar o nome da criança, certo? Mas fora isso, o governo, de forma geral, tem a obrigatoriedade de esclarecer para deixar o quê? Você fazer o quê? Aquela sensação de segurança e de transparência que um governo deve ter junto com o povo. Eles nos pertencem, certo? Nós colocamos eles lá. Eles nos devem. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Eles nos devem explicações, certo? Eles estão naquela posição de que eles vão investigar isso, aquilo, determinar isso, aquilo, porque são colocados lá por nós. E a nós, eles devem as informações. Para que haja o quê? O contraponto. É isso que falta em países como esse, onde você tem, na verdade, uma censura, aquele governo braço de ferro, ele sabe, tá? Não vou falar. Vocês conhecem, certo? E aí você usa a questão da cultura, como a DJ tá falando, você usa a questão familiar como uma desculpa para encobrir isso, quando com certeza a preocupação não é essa, tá? É aquele negócio. A preocupação real quando eles não divulgam uma informação não é a família, gente. Sabe? É não manchar a indústria chinesa, não mostrar os problemas, parecer perfeitinho. Porque se acontecer alguma coisa, ou o rapaz teve um colapso por causa de trabalho, ou estava estressado, ou isso e aquilo, eles não divulgam porque atinge a imagem da indústria de forma geral. Que eles querem sempre vender de que não há problemas aqui. E a gente sabe que há. Certo? Então, eu não consigo concordar em usar a família. Eu acho que a família é só uma desculpa. Nunca é o objetivo realmente proteger os sentimentos familiares, sabe? Mas é a desculpa perfeita para você não falar sobre o assunto, né? Jay, pois mas isso de externar tudo é da nossa cultura. Não é da nossa cultura, Jay, é das nossas leis. Você tá entendendo o que eu tô falando? É lei. Aí eu vou falar assim, em países livres, onde a lei é lei livre, onde existe a democracia de verdade, não é uma questão cultural, é uma questão, como eu falei, legal. Os órgãos constituídos nos devem explicação para aquelas coisas que acontecem. Não é porque é cultura, é porque tem que ser, porque a gente vive num país livre, certo? Aí é isso que eu tô falando. E aí lá se usa essa questão da cultura como desculpa para não falar algo que deveria ser legalmente considerado, mas só que eles fazem mesmo, censura, ditadura, certo? Escondimento de informações. E que na nossa sociedade isso não é permitido por lei. Tá entendendo? É isso que eu tô querendo falar diferente. Não é questão de racismo, uma questão cultural. É uma questão que você vê o que é realmente um Estado livre de direito, certo? E um não. Simples assim, tá? Mas o cara não vai falar isso, a gente não vai falar porque a gente é uma ditadura, a gente fala o que a gente quiser. Tá entendendo que em toda ditadura, a desculpa ela tem que ser bonita, nós não vamos falar em respeito à família. Gente, eu estudei história, a história sempre é assim, tá? No papel,
a realidade é muito mais crua, mas a desculpa tem que ser muito mais bonita. Ah, nós não vamos tocar nesse assunto porque em respeito, não sei. Não vai falar, nós não vamos falar disso porque nós não sou obrigado, a gente esconde aqui mesmo a parada, isso aqui é ditadura, a gente fala o que a gente quiser. Ninguém vai falar isso. Sabe? E história, quem estuda história sabe que é assim. É igual quando começa uma guerra, a desculpa é linda, certo? E às vezes os fatos não são tão bonitos assim. E essa é a diferença, né? Regiane, é só falar do que morreu e pronto. Acaba a curiosidade, igual o ator que morreu da parada cardíaca na academia. A Denise falou que pensa como eu. Eu concordo contigo, mas lá é assim, sim, conta fatos no argumento. Assim, a realidade, eu tô mostrando como a realidade lá é diferente. Assim, eu não vou mudar nada de como é lá. Eu estou mostrando para vocês o porquê aqui não é um problema. Por que que nos Estados Unidos, no Brasil, na Inglaterra, na Europa, não é um problema quando um ator morre? Por quê? Na sociedade ocidental livre, democrática, nós todos vamos ter a informação plena e absoluta de como aquela pessoa morreu. Então isso não é um problema. E olha que mesmo assim, tem as teorias das conspirações por aí. Mesmo assim, menos, mas tem, né? Enquanto num países como esses, certo que você não tem tanta liberdade, e eu não vou mudar isso, mas vamos constatar que tudo se torna um problema porque você tem um encobrimento dos fatos verdadeiros. E lá eles não são obrigados por lei a mostrar o que aconteceu de verdade, enquanto aqui sim são, né? Carol concorda, Regiane, melhor falar logo, morreu de parada cardíaca, AVC, já tinha uma doença, né? Letícia, sim, dá margem para mais especulações, mas deduções é ruim também. Felicidade, esse modus operandi faz parte da cultura das ditaduras, é isso que eu tô querendo dizer. Tá entendendo? Faz parte das ditaduras. Diferente das nossas democracias, que não, eles têm que dizer. Por isso que aqui não é tanto um problema e lá sempre é um problema. Pode, entre nós também, muitas vezes, quando a pessoa tira a própria vida, a família também não divulga muitas vezes a causa do estigma social, culpa. Gente, quando é uma pessoa famosa, Porte, a gente sabe. Você tem meios de ir lá, não tem como esconder. Porque, o que eu falei, assim, na sociedade ocidental, os relatos médicos e tal, não sei o quê, de falecimento e tal, não sei o quê, eles são públicos, eles têm que ser. Porque é uma coisa que não é pago particular, é a população que está pagando por esses relatórios médicos. Tá entendendo? Até tem eu já vi uma advogada falando sobre isso. A partir daí que a pessoa morre, o corpo não tem direito. A população tem mais direito sobre um corpo morto. Tanto que vilipêndio de cadáver nem é crime no Brasil, no Ocidente de forma geral. Por exemplo, a pessoa é condenada por matar, mas, por exemplo, esquartejou o corpo, nem dá nada. Porque o corpo já não tem mais direito. A pessoa sem vida não tem o direito de uma pessoa viva. Certo? Ela estava explicando lá. Ou seja, o direito da sociedade se sobrepõe sobre um corpo que já não tem mais vida. Certo? Ela até estava falando do caso da Matsunaga, que a Matsunaga não é condenada por esquartejar o marido, ela é condenada por matar o marido. Esquartejar não aumenta a pena dela. Certo? Ela estava lá explicando por quê. No Brasil, propriamente dito, você vilipendiar cadáver é um negócio com uma pena mínima, é ridículo. Certo? Não aumenta a pena de nada. Tá? Então, e isso também serve para questões desse tipo de informação, tá? Eu vejo muita coisa de crime porque eu gosto, eu acabo sabendo dessas informações, são bem legais até. Rosemary, acho que a verdade sobre a morte do ator pode até alertar outros para se cuidarem, se prevenir e procurar manter uma vida saudável perante o trabalho e a vida pessoal. Pode ser favorável aos outros. Tal que é verdade, Maíra. Já encontrei um vídeo do TikTok comentando o falecimento dele com várias teorias. Sim, gente. A internet já está inundada de teoria. E por quê? Porque não há uma clareza, tá? Poste na Coreia morreu essa semana mais uma atriz cantora. Falei, né? Acabou de sair, né? A família não divulgou a causa da morte. É o tipo de comunicado idêntico ao do chinês. Foi o que eu falei. Na cultura oriental, de forma geral, isso vai funcionar desta maneira, tá? Gente, a Coreia do Sul, ela parece bem mais livre. Ela é mais livre que a Coreia do Norte, é claro. Mas ela tá um pezinho ali também, sabe? Não tem as liberdades democráticas dos países ocidentais. A cultura oriental, de forma geral, as leis deles, elas tendem mais por essa... Porque são países que vieram desses governos mais ditatoriais, o Japão também. O Japão tava lutando do lado do Hitler, assim. Vai olhar a história, tá entendendo? Então, é complicado, é outro tipo de cultura, de evolução. E aí você tem a liberdade versus a não liberdade, né? Quanto às teorias, ela sempre aparece, basta ver o que aconteceu com algumas mortes de cantores e atores americanos e ingleses, até mesmo no nosso próprio país. Mas, quando você tem as informações, essas teorias não se criam, tá entendendo?
Não é a única informação que você tem. Você tem a verdade, você tem a teoria. Eu não acho nenhum problema ter as teorias da conspiração, sabe? Mas são fatos que você pode até fazer documentários colocando a verdade versus as teorias. Tem muito canal no YouTube que fala. Tem uma menina que eu adoro, sabe? Que ela fala de crime de uma maneira até bem leve. E ela sempre fala primeiro a explicação oficial e as teorias. Isso não é um problema. Mas aí você vê que as teorias nunca se criam porque você tem a verdade oficial. E eu acho que, como cidadão que paga por esse tipo de serviço, nós temos o pleno direito de saber a verdade das coisas. De novo, não é um serviço particular, é algo que o imposto do cidadão paga. E tudo que o imposto do cidadão paga deveria, né, ser livre acesso para nós como pagadores de contribuições, certo? Eu penso desse jeito. Regiane, seria mais inteligente mentir a causa da morte que não falar. Pórtico quer dizer que, seja no Ocidente, seja no Oriente, quando alguém tira a própria vida, há silêncio, porque é algo que mexe com as crenças religiosas, estigmas sociais e também com a culpa. No Ocidente isso já não é mais assim, a galera fala mesmo, até porque é um problema que a galera gosta hoje em dia de comentar e de discutir para que haja cada vez movimentos para evitar isso, certo? Eu acho que hoje é muito aberto no Ocidente para se falar disso. A maioria dos artistas que cometeu o oposto de viver no Ocidente, a gente sabe quais são. Ou aqueles que morreram por drogas, ou aqueles que morreram de overdose. A gente sabe. Sabe? Dos maiores aos menores. Assim, falando em Brasil e Estados Unidos, a gente sabe todos. Os que cometeram o oposto de viver, ou os que morreram por causa de drogas. Pra mim, não tem esse segredo, não. Né? Felicidade a todas as pessoas que morrem, é sempre necessário uma autópsia para esclarecer a causa da morte. Esse é o nosso tipo de cultura. Exatamente. Lá às vezes nem tem autópsia, sabe? Tipo assim, no lado de cá é sempre obrigatório determinar a causa da morte, mesmo que seja a morte natural, certo? Dentro da legalidade aqui nossa, sempre se determina vai ter, né, uma coisa para determinar a causa da morte. Lá, lembra? O melão nem passou. Segundo consta, nem foi autopsiado. Foi cremado e pronto, acabou. Gente, há um encobrimento aí esquisito das coisas, sabe? E esse tipo de, vamos chamar, ou de cultura, de costume, e usar a família como desculpa, ou as crenças, ou, sabe, o estigma, ou isso, ou aquilo, eu entendo tudo isso. Mas no final isso só serve de véu de fumaça para você encobrir aquilo que você não quer falar sobre, tá? E aí, por isso que lá, quando acontece isso, se torna um problema, e se torna um problema para o mundo que não está acostumado com esse tipo de situação, principalmente da galera daqui, do Brasil, do Ocidente, seja lá o que for. Né? Para nós é mais estranho ainda. Aí você vai lá no TikTok, gente, já tem um monte de teoria da conspiração sobre a morte do rapaz, sabe? E aí vai, mas ele morreu de quê? Não sei. É igual o melão, morreu de quê? Não sei. Nós não temos como saber. Os vídeos da teoria da conspiração estão certo ou estão errado? Não sei. Quem faz por engajamento, sem dúvida, né? Mas eu não tenho como bater o martelo se é verdade ou se é mentira, tá? Porque, e aí? A gente não tem informação. Onde você não tem informação, você tem especulação, certo? Porte, desculpa discordar, mas no Ocidente continua a omitir essa causa da morte, pelo menos em Portugal isso acontece com figuras públicas. No Brasil não é normal isso, tá? Você omitir a causa das mortes por causa disso ou daquilo. A maioria das coisas a gente sabe. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, tá? É o que eu falei, tirando casos de que você tem restrição judicial para ser segredo de justiça, porque o caso ainda está em investigação, ou porque o caso bate em outras leis, certo? A gente tem os óbitos e as coisas divulgadas de forma pública, tá? E é assim nas Américas de forma geral, tá? E em muitos outros países do Ocidente. Portugal não posso dizer se é assim, se é assado ou não. Eu acho que Portugal, mesmo que não divulgue, que omita a causa da morte, acredito que se a pessoa aqui pesquisar, consegue, porque as leis são mais ou menos parecidas. Pode ser que as pessoas não vão a fundo, porque não liguem, mas podem conseguir encontrar a causa, porque provavelmente há a investigação. Eu tô falando aqui na China, às vezes nem tem o laudo. Por exemplo, no Brasil é lei, sendo uma morte, sabe, que é considerada acidental ou não, o laudo vai ser obrigatório. Para uma morte natural ou para uma morte não natural,
tá? O laudo no nosso país, Brasil, ele é obrigatório, tá? E aí, como é nos Estados Unidos, sabe? Como é nas Américas de forma geral, e como também é em muitos países do Ocidente de forma geral. E aí, os laudos você consegue. Se você não consegue acessar, alguém com um advogado, um juiz, ou não sei o que, consegue acessar. E às vezes divulga, tá? E aí, essas são as diferenças. Eles nem fazem, nem são obrigados. Quando aconteceu o caso do Melon, a menina estava explicando. Foi até aquela das primeiras impressões que falou que lá não tem isso de ser obrigado a determinar. Se o negócio é considerado acidente, eles não vão. Não é obrigado a investigar, diz que é acidente, pronto e acabou. Sabe? Ah, foi um acidente, não é. Tá, não sei o quê. Não há uma obrigatoriedade da investigação. Tipo, caiu do prédio, sabe, gente? Sim. Não teve uma investigação. Foi tipo, a investigação terminou, começou no mesmo dia, determinou não sei o quê. Sabe? Pro lado de cá não é assim, não. Precisa de um tempo de investigação. Imagina se fizesse aquilo com aquela criança que caiu que os pais. Foi a madrasta, né? O pai jogaram do apartamento. Eu também não lembro o nome, né? Mas que é um caso famoso no Brasil, sabe? É mais ou menos a mesma coisa. Simplesmente você não investigaria aquele caso. Ah, a criança caiu, foi um acidente. Não foi, né? A criança foi jogada, certo? Mas se demorou meses para chegar a essa conclusão. Muita investigação, muita perícia, certo? Muita entrevista com testemunhas. Foi difícil chegar, na verdade, não foi? Não foi no mesmo dia, certo? No caso da. Esqueci o nome da criança. Agora eu não lembro. A Nardoni? A Isabela Nardoni, eu acho. Agora eu não lembro. Eu acho que é esse nome. Tem vários casos icônicos no Brasil, certo? E aí tem uma dessa da criança que foi jogada pela janela, tá? Então, infelizmente, é essa a diferença cultural que faz um burburinho, às vezes, muito grande por uma morte que não precisaria, talvez, ser tanto. Mas eu espero que tenha sido uma morte natural, tá? E que, como eu falei, diferente do caso do Melon, tem um velório na internet, tem os parentes falando, sabe? Se vocês procurarem, vocês acham. O negócio do Melon foi mais estranho ainda, porque nunca mais se viu a mãe do cara, né? Nunca mais se falou sobre o assunto, sabe? A família sumiu. No caso desse rapaz, não, tá, gente? Na internet você acha família falando, discurso, velório. Como às vezes nas mortes dos coreanos tem também os amigos, os outros K-pop, né? A galera do entretenimento vai lá, leva o caixão, leva a foto. Tem isso em relação à morte desse ator, tá? Então parece que foi uma coisa mais normal, pelo menos, bem um pouco diferente do outro caso, tá? Rose, é o caso Nardoni, né? Felicidade, se você se interessa, você entra no Instituto de Medicina Legal e consegue saber sim, faz parte da lei fazer autópsia. É isso que eu tô falando. No Brasil é assim, é obrigatório, tá? E todo mundo tem acesso. E se tem algum tipo de restrição judicial, quem consegue não ter restrições, que são advogados, juízes, você consegue ir lá ver, tá? Então, geralmente acaba se tornando público de toda forma, por meio de republicanos ou não, né? Pelo menos é assim que funciona lá. Pode, desculpe, mas nós não sabemos o que se passa em procedimentos de polícia chinesa. Provavelmente fazem o mesmo, ainda por cima, num país em que tudo é controlado. Não divulgam os resultados. Olha, o que eu não sei, eu não posso. O que eu não sei, eu não posso afirmar. Ah, eles fazem. Você não sabe, eu não sei. O fato de não saber, faz ou não, sabe? Quando você não divulga, quando você não é claro, quando não tem na lei que é específico, que é obrigatório, como é que eu vou saber se, provavelmente eles fazem? O provável é provável para sim, provável para não. É 50% para mim. Não responde. Por isso que eu sou totalmente contra esse tipo de governo que esconde as coisas da sua população. Para mim, não funciona. Certo? Se eu sei, eu sei, pode ser que faça, pode ser. Eu não sei. No Brasil, eu sei. É obrigatório. Tem que fazer. Né? Então, eu prefiro assim, o 100% de certeza do que o 50% de chance, tá? Eu sou dessa coisa, eu sou pró-democracia, clareza total, tá? Me refiro a Portugal mesmo, ok. Exatamente. Então é disso que eu tô falando. Que eu sou pró saber, todo mundo saber. Eu sou pró a gente ter certeza que tá lá na lei, tem que fazer. E, ó, o negócio lá é tão esquisito assim que nem as leis que regem a censura dos dramas são divulgadas, a gente não sabe o que pode e o que não pode, né? Nós não sabemos, então não podemos dizer que não fazem. Nós podemos dizer que não fazem quando não sabemos,
Podemos sim, porque é o que eu falo. Há a possibilidade, não fazem ou fazem. Se eu não tenho certeza, eu não posso ter certeza para um lado ou outro. Esse é o problema. Há a dúvida. Se há a dúvida, não há certeza. Onde há dúvida, não há certeza. Então pode-se dizer para um lado ou para o outro que você não está errado, não tem certeza, né? Ana Imperador participou do Love You Beyond the Grave e também deste último drama do Yang Yang, falando lá, só tá lá atrás na live. Pelo menos nos dramas eles fazem autópsia. Assim, quando é o drama de legista, eles fazem, né? Então tá aí, gente. É uma pena, um rapaz muito jovem, morreu aí com a idade de Cristo, 33 anos, certo? E eu espero que a família fique consolada. Como eu falei, não conheço muito a carreira, não acompanhava muito o ator, mas é sempre uma perda, tá? Agora vamos lá para a última coisa de hoje, que é o top 10.